Entramos em Tua presença nesse instante, Pai. Precisamos do Senhor. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, compreender. Abra os nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para o Senhor. Se revele a nós. Se revele a nós. Queremos Te conhecer. Queremos conhecer Jesus como Ele é. Não queremos religiosidade. Queremos o Senhor, como o Senhor é, Cristo. Queremos Cristo, se revele a nós. Queremos conhecer o Senhor, queremos mais do Senhor, se revele a nós. Nós pedimos ao Senhor, queremos intimidade, conexão, comunhão, queremos mais de Ti. Se revele a nós, fale os nossos corações e nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que é ensinado, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos. Beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero ler um versículo que fica em Mateus 5:3, as bem-aventuranças. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa palavra de Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Hoje eu quero falar só uma, tá? A gente não vai falar todas elas, até porque é algo mais rápido. Então, Mateus 5:3 diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Mais uma vez, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. E hoje eu vou falar algo sobre o cristão de verdade, o cristão verdadeiro. Vocês já vão me entender, não se assustem, tá? Mas o cristão verdadeiro, ele tem que ser pobre. Calma lá, né? Fala assim, vocês já assustam. Como assim? Falou de dinheiro, o pessoal já se rasga assim, mas como assim? Falou de dinheiro, o cristão fica louco. Mas um cristão verdadeiro, ele tem que ser pobre. E pobre em qual sentido? Porque qual é a palavra original da pobreza aqui? A palavra original é um cara necessitado em todos os sentidos. Poxa, um cara necessitado. É uma pessoa necessitada em todos os sentidos. Mas qual necessidade? Necessidade do quê? Aí a gente entra na necessidade de Cristo. Necessidade da graça. Então, todo cristão ele tem que ser pobre. Ele tem que ser um necessitado. Eu e você, todos que estamos aqui, todos nós, temos que ser necessitados em todos os sentidos. E qual necessidade é essa? Necessidade da graça. A graça é o poder de Deus que te capacita a viver o Evangelho. Eu preciso do poder de Deus para tudo. Para pregar, para viver qualquer mandamento, qualquer norma. Eu preciso da graça. Eu sou um necessitado. Eu sou um pobre. Nós temos que ser pobres, necessitados da graça de Deus para tudo. Graça para orar, graça para ler, graça para obedecer, graça para tudo. Não existe uma única área que você fala, Deus, aqui eu não preciso do Senhor, aqui eu me viro sozinho, aqui eu consigo, aqui eu sou rico. Rico do quê? Rico de mim mesmo. A pessoa rica de si mesma, ela não tem isso daqui, ó. O reino dos céus lhe pertence. Não. Porque o reino dos céus pertence a quem é pobre. E que pobreza é essa? A necessidade da graça de Cristo em todos os sentidos. Porque a palavra aqui é pobreza em todos os sentidos. Então a pessoa rica, e quando eu falo rico não é de dinheiro, mas rica de si mesma, a pessoa autossatisfação, a pessoa ela é o cara. A pessoa que é o cara, a pessoa que ela é rica de si mesma, está errado, é pecado. E o reino dos céus não pertence a esse tipo de pessoa. O reino dos céus pertence àquela pessoa que entende que ela necessita de Cristo, entende que ela necessita da graça. Isso serve para tudo. Vou dar um exemplo de salvação e a gente já finaliza. A salvação, vou dar um exemplo de mim. Eu sou pobre. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu sou pobre. Eu não consigo me justificar sozinho. E eu vou traduzir essa frase. Eu sou um necessitado da graça de Cristo, porque não há nada que eu possa fazer para ser salvo.
Eu sou um necessitado em todos os sentidos, mas agora a gente está falando de salvação. Eu sou um necessitado da graça, porque não há nada que eu possa fazer por mérito próprio para ser salvo. O que você pode fazer para receber a vida eterna? Você pode fazer alguma coisa? Você olha para si mesmo, examina si mesmo. Não, eu posso fazer alguma coisa para Deus falar o seguinte, parabéns, eu vou abrir as portas do céu para você, porque você merece. Não há nada. Então, um cristão de verdade, ele tem que ser pobre. E quando eu digo pobre, esquece dinheiro. É um cara necessitado da graça, em todos os sentidos. Amém? Todo mundo conseguiu entender? Então, a gente vai fazer uma oração agora. Na oração que a gente vai fazer, a gente vai ser humilde, tá? Falar, Deus, eu entro em tua presença nesse momento e eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a ser uma pessoa necessitada do Senhor, necessitada em todos os sentidos do Senhor, porque isso não serve para salvação. Eu sou pobre no emocional, eu preciso de Cristo nas minhas emoções. Eu sou pobre na família, eu preciso de Cristo na minha família. Cristo tem que estar em tudo, Deus tem que estar em tudo. Eu sou pobre em todos os sentidos. Financeira, sou pobre, preciso de Cristo nas finanças, preciso da graça, da administração, de ouvir, de obedecer. Eu sou pobre. O cristão tem que ser pobre, e pobre necessitado dele. Amém? A gente vai fazer essa oração para Deus nesse momento, tá bom? Deus, entramos em tua presença nesse instante, Pai. E nesse momento nós pedimos ao Senhor, falamos ao Senhor, abrimos os nossos corações. Não queremos ser ricos de nós mesmos. Não queremos ser cheios de nós mesmos. Queremos ser cheios do Senhor. Mas para ser cheio de Ti, precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar de nós mesmos. E nesse momento eu oro, Pai, nos ajude a sermos pobres, não de dinheiro, porque a Tua palavra não fala sobre isso, mas fala um necessitado, a necessidade do Senhor, a necessidade da graça. Nos ajude a reconhecer isso, Pai, que precisamos do Senhor em todas as áreas, em todos os sentidos. Somos necessitados de Cristo. E não existe, sou necessitado nessa área e nessa não. Não, nós necessitamos de Cristo em tudo, em todas as áreas, em todos os sentidos. Nos ajude, Pai, a nos esvaziarmos de nós mesmos. Não sermos ricos de nós mesmos, mas sermos pobres. Nos ajude, Pai, a nos enchermos do Senhor. Queremos ser ricos do Senhor, ricos de dependência do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude verdadeiramente, Pai, a cumprir, a viver essa bem-aventurança. Verão o reino dos céus aquele que é necessitado e necessitado de Cristo. Nos ajude, Pai. Gere em nós essa necessidade do Senhor em nossas vidas. Gere em nós essa necessidade do Senhor em nossas vidas. Necessidade em todos os sentidos, não só para salvação. Em todos os sentidos, em todas as áreas, necessitamos do Senhor. Nos ajude, Pai, a viver essa verdade. Nos ajude, Pai, a ser necessitado da Tua graça. Abrimos os nossos corações ao Senhor e pedimos, nos ajude a viver essa verdade. Não conseguimos sem o Senhor, Pai, nós nos enchemos de nós mesmos. Sem o Senhor nós somos ricos de nós. E essa riqueza de nós mesmos não leva a nada, a autossuficiência não leva a nada, não nos salva, não nos dá a vida eterna. Então nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos pobres, necessitados da Tua graça. Porque tudo que o Senhor pede, o Senhor nunca fala, se vira aí. O Senhor nos capacita a viver. Então o Senhor falou, felizes os pobres, os necessitados de mim, de Cristo, da graça. Pois o reino dos céus lhes pertence. Nos ajude, Pai, a sermos necessitados do Senhor. Necessitados da Tua graça, necessitados do Teu poder, da Tua capacidade de viver a Tua vontade. Nos ajude, em nome de Jesus.